Oi meninas, então, hoje vamos produzir esse lindo kimono todo feito em square para quem gosta nos quadradinhos da vovó. Então já peço para vocês que ativem o sininho, me sigam, dê o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e eu posso estar trazendo mais vídeos como esses para vocês. Vamos para a aula? Beijo! Então, vamos lá. Para a gente estar fazendo essa peça, eu vou passar aqui para vocês os materiais que eu estou utilizando. Vou estar utilizando todas as linhas da Charme, da Círculo. Essas linhas, elas têm o tex de 378. Essa aqui é a cor 20 natural. Essa aqui é a cor castanha, que é a 7625. E essa aqui é a 20, eu já tinha dito, né? Sim. E essa aqui é a cor 3227, rosa antigo. A quantidade eu ainda não sei, mas na introdução do vídeo eu já devo ter falado com o casaco pronto, tá? Também a agulha que eu vou estar utilizando é a 3,5, e esse fio ele pede agulha de 2,5 a 3,5, porém eu vou trabalhar toda a peça com a 3,5. Agulha para recortar, né? E a fita métrica para fazer a medição. Então, pessoal, vamos aqui brevemente falar sobre essa peça, tá? Para estar fazendo a nossa peça, eu vou precisar, né? Nós vamos precisar de 23 square nessa modalidade, um square quadrado, tá? 23 peças aí, a condição das cores eu vou deixar para vocês, cada vez que eu vim com um square, eu vou dizer para vocês quantos que eu usei de cada cor, porque eu vou mudando a posição das cores em cada square. Aí eu falo para vocês, tá? Por enquanto, só quero dizer que são 23 square desse aqui do quadrado. No da metade aqui, eu vou precisar de 8, tá? Também depois eu digo para vocês sobre cada cor, né? Cada modalidade de cor, quantos que eu usei para vocês terem entendimento, tá? Mas também, não quero seguir até o padrão de cores, quero só fazer do meu jeito, quero fazer de uma cor única, quero fazer com 2 cores, ou sei lá. Eu só quero dizer para vocês, então, que serão 23 square quadrados assim e 8 pela metade. Então, vamos lá, gente. Pra gente começar a fazer o nosso square, nós vamos estar fazendo aqui o nó inicial, tá? E a partir disso, nós vamos estar fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vamos vir aqui na primeira corrente, vamos inserir a agulha e vamos estar fazendo um ponto baixíssimo. A partir disso, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Aqui dentro desse círculo, nós vamos incluir mais 2 pontos altos. Vamos colocar agora uma corrente de intervalo. Desculpa, 2 correntes de intervalo. E vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Isso que eu tô fazendo aqui é o início para qualquer quadradinho que a gente for fazer, que é o famoso square, o quadradinho da vovó. 2 correntes, sempre vai ser assim esse início. Só se fosse outro modelo de square, mas quando vocês ouvirem falar em quadradinho da vovó, o square, que vocês verem eles quadrados, eles são assim. Agora aqui o certo seria nós fazer 2 correntes, mas eu não gosto de acabar o fechamento dos meus quadradinhos assim. Eu geralmente laço o fio, conto 1, 2, na terceira eu introduzo a agulha, ficando assim. Puxo o fio por dentro desse espaço, ficando com 3 argolas dentro da agulha, laço meu fio e passo por dentro. Isso a gente chama de um meio ponto alto, tá? E vai fechar bem direitinho. Agora,
para começar uma nova carreira, eu vou inserir dentro do espaço, vou puxar e vou ficar com duas argolinhas dentro da agulha. Vou laçar meu fio e vou passar por dentro das duas, isso seria um ponto baixo. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas e assim eu fico com a altura de um ponto alto. Introduzo novamente aqui e faço 2 pontos altos. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de intervalo, vou vir aqui dentro desse espaço e vou preencher ele com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E vou seguir repetindo uma corrente de intervalo e em cada espaço desse aqui que tem, eu vou estar fazendo isso, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, tá? Façam de vocês, quando chegar aqui, eu volto para estar finalizando com você. Cheguei aqui no final, então eu preenchi com 3 pontos altos, em vez de eu fazer as 2 correntes, eu vou laçar, vou vir no primeiro ponto alto aqui do início e vou passar por dentro dos 3, fechando a carreira. Agora, eu vou introduzir novamente aqui, vou puxar, vou passar por dentro, vou fazer uma, 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, vou entrar aqui novamente e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de intervalo, deixa eu só fazer, vou entrar dentro desse espaço e vou estar fazendo 3 pontos altos. Ó, 1, 2 e 3. Vou fazer uma corrente de intervalo e aqui é uma quina, então, onde é quina, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes, porque é quina, e 3 pontos altos. Ó. Uma corrente de intervalo e agora eu vou repetir novamente, 3 pontos altos, uma corrente em cada quina, vou fazer quina até que chegue aqui no final. Então, gente, essa vai ser a repetição. Em cada espaço que a gente tá criando aqui nas laterais, a gente sempre vai colocar 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Aonde a quina vai prevalecer a quina, e a gente vai crescendo isso, o número de carreiras que a gente precisa. Então, no meu caso, com o material que eu tô usando, né, que é uma agulha de 3,5 e a linha Charme, eu botei pro meu tamanho, o M, 8 carreiras. Pro tamanho P, eu sugiro que façam 7 carreiras e pro tamanho G, façam 9 carreiras. E aí, depois, pros demais tamanhos vão aumentando aí de 1 ou 2 carreiras, conforme, né, for a estatura do corpo da pessoa. Então, no meu caso, que é M, eu vou estar avançando com mais, vou fazer avançando esse quadrado aqui até que eu tenha 8 carreiras. E aí, eu vou mostrar pra vocês a combinação de cores que eu fiz, tá? Então, estou aqui com o square pronto, com as minhas 10 carreiras, mas antes de eu estar falando sobre sugestões de cores, eu vou estar mostrando para vocês o tamanho que o meu square ficou, para vocês terem uma noção aí com o material de vocês. Então, o meu square, ele tá com 18 centímetros, tá? Então, para que vocês aí tenham entendimento, caso não for utilizar o mesmo material que o meu, para saber, então, qual é a medida que tem que ter para que vocês consigam fazer a peça de vocês. Bom, sendo assim, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Nesse modelo que vocês estão vendo aqui, nessa sugestão de cores, a gente precisa estar fazendo um total de 7 square. Porém, a gente vai estar fazendo 3 square assim, nessa sugestão de cores, com todas as carreiras, no meu caso com 8. Aí vocês vão adaptar aí para cada tamanho de vocês. Os demais 4 a gente vai fazer somente até a 7ª carreira, porque a 8ª carreira a gente vai estar utilizando para fazer a união dele nos demais. Então, anote aí, nessa sugestão de cores são um total de 7 square, tá? Aí vocês adaptem aí para sugestão de cores de vocês, tá?
E é só atente-se para esse detalhe aí do número de carreiras que tem que ter na primeira parte, que são 3 square com 8 carreiras, tá bom? Os demais 3 vocês façam só até a 7ª e a 8ª a gente vai fazer para união. No decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu tô explicando para vocês, só não se esqueçam disso. Se errar, vai ter que desmanchar a 8ª carreira para poder tá fazendo a união do square na peça, tá bom? Então vamos lá. Ok, sendo assim, agora eu vou mostrar a segunda opção. A segunda opção agora aqui é essa outra cor aqui, ó. 3 no cru, 2 no rosa e 3 no castanho. Por quê? Aqui eu tô com 7 carreiras pronta, porque a 8ª eu não vou fazer, só vou fazer quando eu vir unindo. Entenderam? Aqui eu fiz as minhas 8, aqui eu fiz 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª eu vou fazer quando eu unir nesse square aqui. Então, eu tô dando a segunda opção de sequência de cores para vocês. E nesse modelo aqui, eu tenho que estar produzindo um total de 4. 4 square nesse modelo aqui. Sabendo disso, agora, para a gente estar iniciando a montagem da nossa peça, eu preciso de 3 square desse aqui e 4 desse aqui. Eu já tô aqui, ó, 2, 3 e o quarto aqui, ó. Então, ó, 4 square nesse modelo, tá? E 3 nesse, ok? Essa são a quantidade que a gente precisa agora para estar iniciando a nossa confecção. Vou deixar esses dois aqui de lado. Vou pegar esse aqui, que está com 7 carreiras composta. Deixa só eu fechar aqui direitinho. Voltei aqui, então, ó, eu fiz o início da minha 8ª carreira em uma lateral. E agora, aqui na quina eu fiz 3 pontos altos. Vou pegar aqui a quina do square branco e vou introduzir aqui dentro dela. E uma das correntinhas de separação, eu estarei fazendo aqui, ó, com um ponto baixo. Vou retornar para o meu square que eu tenho que fazer a 8ª carreira e vou seguir aqui, ó, dentro da minha quina, fazendo meus 3 pontos altos para preencher. Retorno aqui no branco e faço a minha correntinha de intervalo ali com um ponto baixo. Volto aqui no marrom e sigo fazendo 3 pontos altos aqui. A correntinha de separação é a que conecta um square no outro. E vou seguir fazendo isso por toda essa carreira até chegar lá na quina, tá? Então, eu vou pausar aqui. Quando eu chegar aqui na quina, eu vou fazer 3 pontos altos e eu volto para estar fazendo com vocês. Fiz aqui, então, 3 pontos altos, a minha peça tá assim. Agora, eu vou pegar outro square igual a esse e vou estar fazendo a seguinte união, ó. Vou estar unindo as quinas e vou estar descendo para estar fazendo a união na lateral do square cru. Como que eu faço essa união? Fiz os meus 3 pontos altos aqui e agora eu vou pegar a correntinha de intervalo e vou fazer ela aqui nesse square de cima, fazendo um ponto baixíssimo, passando essa laçadinha por dentro da agulha. Agora, eu venho aqui no próximo square, introduzo a minha agulha aqui, puxo e aí eu faço um ponto baixo. Volto aqui pro meu square marrom e termino de fazer a minha quina. Ó, faço os meus 3 pontos altos. E agora, a minha correntinha de intervalo, eu vou lá pro square cru,
fazendo um ponto baixo. Volto aqui 3 pontos altos e volto lá no square cru e faço a correntinha de intervalo como um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo isso tudo até que eu chegue aqui no final, né? Quando chegar aqui no final, eu vou fazer a união ali e vou seguir e vou finalizar aqui. Vou chegar aqui, vou fazer a correntinha e depois vou descer e vou finalizar aqui com os 3 pontos altos e fazendo o fechamento da minha carreira daquela maneira que eu já ensinei vocês. Então, vocês façam aí o de vocês que eu volto pra tá fazendo o outro lado com vocês. Voltei aqui, gente, ó, então finalizei, né, como eu tinha dito pra vocês. Agora, nós vamos estar fazendo o mesmo que a gente fez aqui. Eu só vou ensinar pra vocês um detalhe que vai fazer toda a diferença para que vocês entendam, porque depois pode ser que algumas pessoas que são nível iniciante não compreendam. Vocês viram que quando a gente foi fazer a união desses dois square, a gente começou por aqui, né? E aí vocês estão percebendo que tem esse relevo em cima da emenda, né? Então, para que não fique diferente, a gente agora tem que iniciar a nossa emenda pela parte de baixo. Porque não tem como a gente começar por lá, porque pra gente começar por lá, a gente teria que trabalhar do lado do avesso. E aí, vai ficar totalmente diferente a peça. Então, para manter o máximo que a gente puder a harmonia da peça, a gente começa agora por baixo. Então, vou vir aqui, fiz já, ó, a metade de uma lateral aqui da minha 8ª carreira. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo na quina e vou voltar aqui no marrom e vou preencher ela com 3 pontos altos. Então, isso aqui vocês já sabem fazer, porque eu já ensinei lá do outro lado. Eu vou voltar quando eu estiver ali em cima na quina, para tá ensinando vocês a estarem fazendo essa união aqui novamente, tá? Então, façam o de vocês até aqui. Quando chegar aqui nos 3 pontos altos, eu venho para unir aqui com vocês. Fiz aqui, então, gente, ó, meus 3 pontos altos, né? Da minha quina. E agora, eu vou vir aqui, ó, na quina do square cru e vou tá fazendo um ponto baixíssimo. Ó, passo por dentro direto. Vou vir na outra quina do square branco e vou tá fazendo um ponto baixo. Vou voltar aqui e vou tá concluindo, fazendo 3 pontos altos. Ó. Uma correntinha de intervalo lá na união e seguindo, fazendo o meu trabalho, tá? Então, deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou ali no meio. Ó. Fica feito perfeitinho, tá? Então, agora, vocês vão fazer até o final aqui. Vão terminar e finalizar, né? Lá embaixo. Não, é aqui que finaliza, né? Comecei aqui, vou finalizar aqui. Chegando aqui no meu caso, né? Vou finalizar aqui fazendo a união e terminando com meus 3 pontos altos. Eu volto depois quando eu tiver finalizado. Façam de vocês que eu faço. Voltei aqui, gente, então, ó, tá feita a minha união de um lado e a minha união do outro. Essa é a nossa parte das costas. Agora, vou subir aqui, tá? Pra vocês entenderem, a gente vai tá colocando esse square aqui e vamos estar fazendo a união de mais 2 square igual a esse aqui, ó. Um aqui e esse outro aqui. Vamos estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Que é a mesma situação que a gente fez lá em cima. Então, como eu já ensinei vocês, eu não vou fazer novamente, porque é o mais do mesmo. Para iniciar, vai começar aqui, vai unir na quina, vai chegar aqui embaixo, vai fazer as uniões, vai unir na lateral. O outro lado é a mesma coisa. Façam essa união desses 3 square. Eu volto quando tiver acabado para mostrar quais são os próximos passos.